sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste. Um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no midioeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11 42 69 0715. 11 42 69 0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade bem perto de você. É isso aí, internauta, estamos de volta com o seu programa Conversa Online comigo, Carlos Colli, e hoje recebendo aqui meu amigo Brando Oliveira. Tudo bem, Brando Oliveira? Como é que tá? Tudo em paz? Satisfação estar aqui presente no seu programa. Muito obrigado pelo convite, Carlos Colli. É uma honra estar aqui no Conversa Online, aonde eu sou seu telespectador, seu internauta. Mesmo? Com certeza já assisti vários programas e é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer o meu receber aqui o meu amigo Brando Oliveira nessa série, né, que nós estamos fazendo, essa abertura dessa nova fase, dessa nova temporada, né, com os comunicadores que são destaque em Jandira. E Brando Oliveira é esse comunicador que é destaque na cidade de Jandira aí, com uma experiência aí relevantemente alta para a cidade, né? Não só em conteúdo, né, mas o tempo também, né, Brando Oliveira? O Brando vai contar hoje um pouco da história ligada à comunicação, ao jornalismo. Ele que já fez escola aí, né? Já ensinou muita gente também. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Mas, Brando Oliveira, eu quero começar com a pergunta de ouro. Pergunta de ouro é... Qual que é essa pergunta, Carlos Colli? Essa pergunta é boa. Como que foi esse primeiro acesso na comunicação? Porque, assim, alguns sabem ou não, eu sei, claro, né, da sua história. Eu acho que você não começou lá no rádio, né? Naquelas manhãs de sábado, né? Como hoje, você faz o jornal de sábado. Verdade. Mas você não começou lá, não, né, Bruno? Há 10 anos estamos na 10ª temporada do programa Jornal de Sábado na Rádio Astral FM. Verdade. 10 anos. Completamos, já estamos na 10ª temporada, né? E uma honra muito grande, um programa premiado, onde nós temos entrevistas, debates, várias pautas relevantes para a cidade, para a região, para o estado de São Paulo. É verdade, ó. É quase que uma média de 500 programas já no ar, hein, Brando Oliveira? E você tá fazendo uma contagem que eu tô sempre falando. Sim. Que tá errada essa contagem. Verdade. Mas na sua contagem, qual é o número de entrevistas? Na minha contagem, eu estou em 471 entrevistas. Mas desde que eu comecei a divulgar com 399, você fala que eu tenho 100 a mais. Pelo menos 100 a mais. Menos 100. Porque na verdade são 10 anos de programa. Sim. E aí você ainda tinha antigamente o Programa Livre. Programa Livre. Entrevistou muita gente. Muita gente. E o Programa Livre, bem lembrado, Carlos Colli, era dedicado à cena cultural de Jandira e da região. Então era um programa que durou aí 3, 4 anos e passaram muitos artistas, produtores. E lembro bem. Nossa, sensacional. Era um programa no sábado à tarde, naquela final de semana no sábado à tarde. Você Exatamente. levava os artistas, conversava. Tinha música ao vivo, não tinha? Tinha música ao vivo, tinha bate-papo, agenda cultural. Enfim, era um programa bem interessante. Bem dinâmico. Programa Livre. E esse Programa Livre tem uma história bem interessante que eu faço ele em homenagem a uma pessoa que o Carlos Colli vai falar na entrevista. Com certeza, né? Ele vai falar, mas eu vou deixar no suspense. Por que que o nome do programa era Programa Livre? Era homenagem a um comunicador que eu tenho todo um carinho e, assim, é uma pessoa que me influenciou demais na minha carreira de jornalismo. Verdade, né? O Serginho, né? Eu vou falar logo, porque eu tô devendo pra você, inclusive, eu falei pra ele, nós vamos lá um dia no programa dele ao vivo. Ainda não tivemos essa oportunidade. Serginho, Rede Globo, se estiver vendo aí, manda o convite que nós iremos. Serginho Groisman.
Agora ele tá com o programa Altas Horas. Altas Horas. Altas Horas na Mas Rede eu Globo. acompanho o Serginho, para você que tá vendo o Serginho é podcast, antigo, né? tá vendo o programa Conversa Online. Na verdade, as pessoas veem o Serginho e assim, pô, ele é da Globo, é famoso, tal. O Serginho, eu acompanho ele desde a TV Gazeta. Sim, ele trabalhou na TV Na Gazeta. Primeiro, é. Ele fazia o TV Mix 4. O TV Mix 4 que existia na TV Gazeta, ele fazia. E era bem legal. Depois ele foi para a TV Cultura, num programa sensacional. Uma passagem interessante. Exatamente, Lá, hein? isso mesmo. Revolucionário, aliás, né? Revolucionário, que se chamava Programa Livre. Tá bom? É isso. E depois ele foi pro SBT, que é aí onde ele fez o programa Matéria Prima. Porque na cabeça, no pensamento dele, nos produtores, o jovem é a matéria-prima do futuro. E ele sempre mais gostou, ou menos né, isso. dessa linha, né? Sempre, fazer um programa para sempre. jovens, aberto, um diálogo. Exatamente. E depois ele teve uma proposta. A proposta do SBT já tinha sido sensacional. E veio a Globo e falou: agora vem pra cá, uma proposta irrecusável. E ele saiu do SBT e foi pra Globo e está até hoje. Está lá até hoje. Eu conheço a carreira dele. Conhece, uma carreira brilhante, inclusive, né? E o Brando gosta muito, e o Brando também tem uma carreira brilhante também. Quero parabenizá-lo pela sua carreira, né? Muito obrigado. Mas eu sei que essa carreira não começou nesse glamour tudo, né, Brando Oliveira? É, que eu não acho tão glamour assim, Carlos Não Colli. é tão glamour. Mas não se é. pegar hoje, tem um pouco de glamour, né? O jornalismo tem muitas essas coisas que eu sempre falo, né, para as pessoas que passam lá, que vêm estagiar na Astral FM, ou na Contexto News, ou vêm trabalhar comigo em algum momento, na questão de estágio ou para aprender. E o jornalismo tem muito essa questão do glamour, que vem, não é de agora, é desde o início do século, né? Jornalistas chegavam de smoking, era tudo alinhado, aquela coisa toda, né? E, na verdade, o jornalismo é um sofredor, é um cara que tem que todo dia matar um leão, né? E tem que correr atrás das pautas, e tem responsabilidade, e precisa entrar no ar, e às vezes o veículo traz problemas, às vezes ele é que leva problema pro veículo, às vezes as pessoas não querem dar entrevista. Olha. Já aconteceu de tudo com você, né? De tudo. Então, realmente não é fácil. Mas é isso. Me diz aí, você começou, na verdade, entregando jornais. Eu comecei, na verdade, exatamente, pesquisou muito bem, Carlos Colli, jornalista renomado como você. Eu comecei entregando o jornal, na verdade... Qual que era o jornal? Você lembra o nome? Lembro, lógico, com certeza. O primeiro jornal a gente nunca esquece. Nunca esquece. Tá aí. Sim. O primeiro jornal era o Região Oeste, do meu mentor, vou assim dizer, né? Uma pessoa que foi muito importante e influente na minha carreira, que foi o senhor Valdomiro da Silva Prado. E nesse jornal, eu lembro que eu trabalhava meio período. Ganhava meio salário mínimo, simples assim. E nesse meio período, uma parte, por exemplo, uma parte do mês eu trabalhava fazendo a arte dos anúncios, que naquela época não era por computador, porque não existia nada disso, Carlos Colli. Não é nada. Não era nada disso? Nada. O único computador que existia era uma máquina de escrever eletrônica. Esse era o computador. Era o melhor computador não que tinha e-mail, não tinha nada. Então, essa época eu trabalhava montando no famoso antigo Pestap, que se chamava, onde montava os anúncios. E o jornal saía quinzenalmente. Então, era 2 semanas, era uma semana trabalhando no Pestap, na montagem e tal desses anúncios, e na outra semana entregando o jornal na rua. Então a gente saía entregando o jornal em Jandira, Santana de Parnaíba, Barueri, Cotia, Osasco, era em toda a cidade. Era toda a região. Ó, o jornal. Eu lembro muito bem que a gente era obrigado a usar vou falar, meio uma camisa, um jaleco escrito Jornal Região Oeste, azul, e quando acabava a entrega, nossa, olha, você parecia, saía todo manchado de tinta, que a tinta saía do jornal. Tinha pessoas que nem queria pegar o jornal, porque pegava, falava assim, não posso, já lavei a mão, moço, não quero pegar, porque soltava muita tinta. Não é agora que essas máquinas agora, modernas. Agora a tecnologia mudou, né? E aí, então, aquela história... Você falou que ficava na preparação ali do jornal, né? Como se fosse hoje na montagem do jornal, né? Você ficava ali uma semana fazendo aquilo. Uma semana trabalhando na montagem e a outra semana a gente saía para entrega. E a entrega demorava porque a entrega
Melhorava. Por quê? Porque você tinha que ir nas cidades de carro, fazia a entrega, levava. Então, não dava para fazer tudo numa hora porque era muitos jornais. E nessa época, o jornal era entregue praticamente de comércio a comércio, loja a loja, na rua, os pontos de ônibus, pessoa por pessoa. Ia passando, entregando. Ia passando e entregando, ia fazendo ali. E muito nessa época, Carlos Colli, que era assim, por exemplo, tinha um apoiador próximo de um bairro ali num bairro. Como aquele apoiador é o anunciante, você tinha que fazer aquele bairro todo naquela cidade porque tinha um apoiador. Para ter relevância para ele, uma né? relevância para ele. Então ia a notícia, ia o destaque, ia as no manchetes. Comércio também dele, né? No comércio dele e ia o apoiador. Tinha um anúncio dele, então tinha que entregar no bairro. Então, como o jornal vivia de anúncios, tinha que fazer. E foi muito positivo nessa época, Colli, porque foi nessa época que eu conheci um parque gráfico, como é que saía do Pestap e ia pro fotolito, as chapas, que a gente chamava as chapas que rodavam na impressora. Foi a primeira vez que eu tinha visto a máquina funcionar, que é a coisa mais sensacional naquela época. Nossa, eu ficava empolgado. Aquele jargão que tem, né? Quando chega aquela notícia assim, pare as prensas, é quase impossível. Pare as rotativas, quase impossível. E então, essa época foi muito positiva porque a gente via a parte gráfica. E eu sempre fui apaixonado pela parte gráfica, né? Até hoje, para você ter uma ideia, eu tô praticamente fazendo esse ano, se eu não errei as contas, eu espero que eu não tenha errado. Espero que não. Mais 35 anos de jornalismo. É um 35 anos. É muito tempo, né? E eu comecei com 14 anos, né? 36 para ser sincero, porque eu vou fazer 50 nos próximos dias, né? Nesse ano eu faço 50 e eu comecei com 14. Então, tá aí. 36 anos na imprensa, comecei como 14 anos, porque naquela época poderia trabalhar com 14 anos, isso nos anos 80, na metade dos anos 80, foi quando eu comecei. E aí, na verdade, você trabalhava lá, fazia as entregas, fazia a montagem do jornal, né? E você ficou quanto tempo nesse jornal? Vocês têm uma recordação? Eu fiquei mais ou menos quase 7 anos. Trabalhando ali e aprendeu muito, então, com aprendi muito. Valdomiro da Silva Prado, um homem extremamente inteligente, atualmente professor, não sei se ele se aposentou, professor de filosofia, extremamente inteligente e visionário. Essa é aquela palavra certa, porque ele não era jornalista, ele era editor, ele era, nas linguagens de hoje, ele era o publisher, essa palavra inglesada para quem é o cara que paga as contas, vamos dizer assim, né? Quem cuida e paga as contas. Quem cuida, quem dá ali, quem emprega e tal, quem decide quem vai, quem fica. Mas naquela época não existia essa palavra, não existia nada disso. Né? Era o editor e acabou. E ele era o editor. Teve uma passagem com ele que eu achei assim bem interessante. Teve uma época que ele teve um programa de rádio ligado à Fiesp de Osasco. Então ele tinha um programa de rádio de manhã, meia hora, numa rádio de Osasco, que eu não me lembro o nome agora, e ele fazia um programa ligado às indústrias, e ele é que apresentava. E ele, assim, foi um momento muito importante na carreira dele, que ele realizava um sonho. Por quê? Porque ele cresceu ouvindo os grandes radialistas na infância dele, entendeu? E aí foi um momento que ele ficou muito feliz de ter essa experiência. De fazer. E aí, na verdade, você estava no jornal impresso, né? Sim. Por esse tempo aí. Acredito que esses 7 anos você aprendeu muito com ele, Sim. né? Aprendeu muito sobre... Um mentor. Foi o meu mentor, né? No início sobre do pauta, sobre Sim. como fazer. Acredito que você teve também acesso às reportagens daquele momento, daquela época. Verdade. Conheceu algumas personalidades daquele momento também, sim. né? Desse momento que você teve essa experiência, você se lembra de algum fato inusitado ou diferente ou até cômico, digamos assim, de alguma entrevista que você participou de alguma forma, estando ou até uma data, sei lá,
que marcou você? Falou assim, poxa, eu estava lá nesse dia, ou eu vi tal pessoa falando. Você tem algum fato Olha, dessa época do jornal impresso? Né? olha, eu tenho um fato que interessante. Era um 7 de setembro e o atual prefeito de Barueri, Furlan, estava no início, novinho Furlan, novinho, menino, estava no 7 de setembro em Barueri, no desfile, bem ali perto, próximo ali do Boulevard. Os desfiles eram feitos no Boulevard, porque não Sim. existia aquela parte do ginásio Aquela parte ainda, nova. não existia nada disso. E eu consegui subir no palanque ali, né, no palco ali e tal, né, e o desfile rolando, e eu consegui entregar, passei pela segurança, passei por tudo aquele negócio lá do Furlan, que acho que ele tava, não sei se era o primeiro ou o segundo mandato dele como Mas já era como prefeito. como prefeito de Barueri, e eu consegui entregar na mão dele. Ó, o jornal, região oeste e tal, e o Furlan olhou assim, opa, pegou o jornal, Furlan. Aí quando eu saí, o Valdomiro, ele acompanhava as entregas, né? Ele acompanhava. Aí ele falou, Brando, parabéns. Poxa, você está evoluindo. Você subiu, passou pela segurança, entregou na mão do prefeito o jornal. E aí eu falei, aí eu me cresci, falei, poxa vida, que legal. Então foi muito positivo. E como eu falei, conhecer o Parque Gráfico que ficava em Jundiaí também. O jornal era de Jandira, o região oeste, mas rodava lá em Jundiaí. E aí, em alguns momentos, ele me levava para acompanhar toda a produção, né, lá, e foi um momento muito marcante. Tanto que até hoje eu compro o jornal para ler. Eu sou um cara que entre ver jornal no celular ou no tablet ou assistir, eu gosto de comprar, e sempre que eu posso, eu gosto. Não sei Você gosta, porque vai lá na banca? Vou lá na banca, que infelizmente não tem mais, raramente tem banca de jornal, mas as poucas, uma que tem, eu ainda compro e vou lá e leio, e eu acho muito bacana, acho bacana demais. Infelizmente, os jornais impressos, Cole, não evoluiu como deveria evoluir. Lamentavelmente, eles não conseguiram evoluir. Parece que eles diminuem a letra, reduz a foto, deixa mais difícil entender. É lamentável, poderiam ter evoluído, tirando talvez alguns jornais modernos, como o Metro, por exemplo, como o Metro News, né? E assim, outros jornais, mas enfim. Você achou que não houve uma evolução nessa questão gráfica da coisa? Não houve. Eles não evoluíram como deveriam, como eu penso que deveria ter evoluído. Eles não evoluíram. Aí acabaram perdendo espaço também, né, Brando? Perderam espaço demais. Eu lembro que... vou citar aqui, por exemplo, o Estadão, de domingo, os classificados. Era uma guerra entre os classificados do Estadão e da Folha, para ver quem saía com mais cadernos, quem tinha mais anúncio. Era assim, o jornal era tão pesado que, assim, olha... É verdade, se você pegasse, você não conseguia, você para levar o Estadão, você tinha que pegar a sacola, porque você tinha que... É pesado, porque de tantas páginas que era, de... classificado, caderno de turismo, caderno de... Nossa, variedade. Muitos cadernos de moda. Tinha tudo. Muita coisa, é verdade. Hoje você pega o jornal, e você não tem ali classificado, perdeu para a internet, as matérias com destaque chegam primeiro na televisão, ou estão primeiro no site, mudou tudo. E eu acho que eles poderiam ter evoluído, mas assim, cada um tem aquilo, se tá dando certo, é porque eu que tô errado talvez, e eles é que tá certo. Talvez, né? Enfim, pode tem ser. isso também. Mas eu faria diferente, viu? Eu faria um jornal fazer algo diferente. diferente. Eu acho, como eu falei, o jornal Metro, que é um jornal no mundo todo, tem Lisboa, Nova York, Paris, São Paulo, Austrália, Japão, enfim, é um jornal tabloide, muito moderno, rápido, objetivo. Eu acho que o jornalismo atual tem que ser assim. Eu gosto muito. Às vezes a leitura é por QR Code. Então, se você está lendo ali a matéria, tal, você viu que a matéria é curta e o cara fala, tá lá, você escute o áudio, escute o podcast dessa matéria. Aí ele te dá imprime um QR Code ali, ele vai lá no QR Code, simplesmente dá um clique com o smartphone e vai ler a matéria ou escutar no site. Nem todos os jornais faz isso.
no último ano, agora, o ano passado, que eles começaram a fazer mais isso. Mas deveriam fazer muito mais, então ficaram atrasados. Mas é uma coisa que eu falo, eu já teria feito isso muito antes. Aí tem o tamanho da letra, tem as fotos, tem muitas coisas. Muitos detalhes. Mas eu né? repito, se tá dando certo pro editor, se eles estão, jornais impressos, eles estão aí muito bem e tal, eu que talvez não seja, talvez eu, por ser aquariano e ser vanguardista e futurista, talvez eu que estou muito à frente e ainda não chegou o tempo deles me alcançarem. Mas eu não estou mais na mídia impressa, Cole. Então eu me fico livre para falar, porque eu também não estou na mídia impressa mais, né? Perfeito, perfeito. E esse salto, como é que foi? Porque logo depois desse jornal, como é que foi o início lá no rádio? Como é que você começou no rádio? Como é que foi o convite a princípio, né? Cole, antes, eu até gostaria de dar uma oportunidade sim. de falar do rádio, que foi um momento muito marcante na minha passagem. Mas antes de chegar no rádio, eu ainda tive que passar por 2 jornais. Sim, você passou por outros jornais também. Sim. É bom citar. Eu passei por 2 jornais. Se você me permite, eu gostaria até de falar, porque é uma sequência, é uma linha do tempo. Quando eu estava no jornal Região Oeste, que hoje nem existe mais, existia um concorrente. Quem era o concorrente? Era o jornal A Comarca, que era da falecida Dolores. Ela que era a diretora do jornal, a dona do jornal, e era o concorrente do Região Oeste. Depois que eu saí do jornal, passou 2, 3 anos, por acaso eu encontrei a Dolores em Jandira, no centro. Assim, por acaso, ela veio, conversou comigo: Brando, tudo bem com você? Nossa, onde você tá? Que jornal você é? Sensacional. Vem trabalhar comigo, eu queria que você viesse comigo. Nós não somos mais concorrentes e tal. Daí ela falou assim, eu falei: Dolores, eu vou passar lá e vamos conversar. Então, eu fui a visitá-la. Foi lá conversar. E aí, eu levei toda aquela experiência, porque no jornal Região Oeste, Cole, a gente é muito novo, com 14, 15, 17 anos, tudo é novo. E às vezes você não pega as oportunidades. Quando eu fui para o Comarca, eu já tinha uma experiência. E eu levei essa experiência na parte editorial, na parte de captação de anúncio, na parte de layout. E aí eu falei para ela: olha, posso trabalhar com você aqui, eu não vou conseguir o período todo, mas eu venho aqui 2 vezes por semana, eu vou ser um freelance. Eu não tinha um contrato fixo, eu era um freelance dela, e eu fiquei com ela um bom tempo. Eu acredito que uns 3 a 4 anos eu fiquei com ela, e eu combinei com ela que eu ia ter uma coluna, eu ia ser colunista. Foi onde eu lancei minha primeira coluna, que se chamava Espaço Mix, onde eu falava de moda, cultura, lançamento, vídeo, entretenimento, variedades. Era Espaço Mix. E aí eu também ajudava na parte de contatos publicitários dela. E foi muito positivo. Tanto que eu consegui captar para ela recursos de empresas que ela nunca tinha captado em toda a existência do jornal dela. E ela se surpreendeu, porque eu fiz uma dinâmica diferente nas datas comemorativas. Por exemplo, eventos como Dia das Mães, Copa do Mundo, Natal, e foi muito positivo. Logo depois, a Dolores, infelizmente, ela teve um câncer muito, muito, muito triste, e acabou falecendo. E logo depois eu acabei saindo do jornal. E nessa minha saída, temos um amigo em comum. Temos um amigo em comum que, desde a época que eu estava em outros veículos, ele sempre falava: Brando, você precisa vir para cá trabalhar comigo, precisa montar alguma coisa. Que é Aparecido Rodrigues, que é o Cido, da Spar Comunicação e Marketing, antiga Sparnet, que tinha um escritório aqui em Jandira. Teve um escritório aqui em Jandira, e o Cido, grande amigo, né? Grande amigo seu amigo também, nosso também, parceiro, um cara... Ele estava então sempre ali de olho, namorando Sim, aquela oportunidade. E aí surgiu a oportunidade.
surgiu a oportunidade e vou falar uma coisa para você, Carlos Colli, uma coisa surpreendente. Uma coisa surpreendente e como eu posso falar? Uma curiosidade que você vai gostar de ouvir. Eu vou falar agora que veio na minha cabeça Primeira mão, mas assim, é uma curiosidade que depois que eu vim saber, na época eu não sabia, mas eu vou falar para vocês aqui. É uma curiosidade muito interessante. Quando nós fomos montar, aí tem esse detalhe. O Cido queria formar uma equipe para fazer um jornal diferenciado, um jornal vanguardista, tabloide, formato europeu, né? Enfim, germânico que eles falam, não é isso? Um tabloide diferente, menor e tal, ia ser o primeiro aqui da região. E nós fizemos, ele me chamou para trabalhar, manter a minha coluna Espaço Mix, que ele já conhecia e gostava, e eu ia ter, em vez de ter uma coluna, eu ia ter uma página colorida do jornal, ia ser dedicado ao Espaço Mix. A pauta toda minha como colunista. E também ia continuar na parte comercial. Fechamos, ok, fiquei com ele lá. Ele chamou um outro amigo nosso, que é o Gustavo Vilela, que eu considero uma grife do jornalismo da região. E o Gustavo veio fazer parte da equipe. E esse time formou e fundou a Folha de Jandira, que na época foi um jornal que... Nossa, dos primeiros anos, exatamente, ali para 2000, se eu não errei nas contas, entre 2002 a 2006, assim, sensacional. Acho que foi isso, ou foi 2000. Eu não sei se foi 2000, eu só me perdi das contas porque realmente não dá para mim, né? O tempo vai. Mas assim, foi sensacional. Um jornal, como você falou, né? Vanguardista, mudou a característica do jornalismo. Não é só o jornal em si, como você falou, que também tinha essa excelência, essa diferença, né? Mas também a forma de conduzir as matérias eram diferentes. Perfeito. Até a forma dos anúncios eram diferentes se comparado. Exatamente, você falou bem. Até a forma dos anúncios. Por exemplo, agora eu lembrei a data. 2006 a 2010 para 2011. Agora lembrei a data. Foi exatamente essa data aí que o jornal fundou e começou entre 2005 e 2006. O projeto gráfico que o Gustavo Vilela fez, que ele é jornalista e ele também é produtor gráfico. E aí começamos nós três e a esposa do Cido, que eu não posso esquecer que também é extremamente inteligente, a Ana Rodrigues. A Ana também colaborou muito. Para você ter uma ideia, era um jornal que pautas exclusivas, todo mundo publicava a mesma coisa. Só a Folha de Jandira tinha entrevista exclusiva. Sim, verdade. Só a Folha de Jandira tinha encarte, parceria com uma escola de idiomas, que eu não vou citar o nome aqui, mas tinha uma escola de idiomas, aonde saía um encarte inglês, espanhol e português com a tradução. O único jornal. Tudo bem que não era toda edição. Era edições especiais, edições, né? 3 em 3 meses, né? 2 em 2 meses, 3 em 2 meses. Tinha uma outra nuance que era sair um encarte especial de moda. Ninguém fazia um trabalho... Um caderno, né? A Folha tinha um caderno de moda. Para cada lançamento, uma coleção de cada temporada, saía a coleção com várias lojas da cidade, fotografada em estúdio. Sensacional. E isso não existia. E tinha minha coluna, que era na última página do jornal, Espaço Mix, com várias matérias, entrevistas. E já tinha uma pitadinha de cultura lá, né? Tinha uma pitadona, para falar a verdade, de cultura lá. E, enfim, aí depois o projeto, ele acabou entrando num momento difícil, né, por vários motivos e tal, e acabou passando para um outro proprietário, um outro editor. Foi aí que eu me desliguei da Folha de Jandira. Eu tenho um carinho até hoje, né? Hoje a diretora e a proprietária da Folha de Jandira é a Adriana Biasoli. Que, aliás, Brano, só um parênteses, estará conosco aqui também. Será uma das entrevistadas aqui nesse nosso ciclo de entrevistas com os comunicadores da cidade. Ela tem uma representação muito grande também. E ela com certeza falará da Folha e etc. Perfeito. Mas aí você pegou. Eu já falei pra ela que eu sou um dos fundadores. Você falou pra ela? E ela falou: eu sei, Brando. Você, o Cido e o Gustavo Vilela. E agora eu vou falar essa curiosidade. Olha aí. Em primeira mão desse jornal
que foi um jornal muito importante, significativo para mim. Eu aprendi muito do jornalismo nesse jornal. Eu aprendi em todos, mas na Folha eu tive assim até por estar próximo do Gustavo Vilela, uma coisa sensacional, assim, eu vi um mundo diferente, eu acordei ali o jornalismo. E na Folha, o Cido faz aniversário dia 5 de fevereiro. O Gustavo Vilela faz aniversário dia 5 de fevereiro. O Brando Oliveira faz aniversário... Que dia? 5 de fevereiro? 5 de fevereiro. Acertou, Carlos Colli. Nós três no mesmo dia. Quer dizer, tudo aquariano. Imagina. Vai ser bom. O jornal foi um sucesso que vocês não têm ideia. Mas isso é verdade mesmo? Que eu sei que a sua data é dia 5, mas do Gustavo Vilela e do Cido também é dia 5? Também no dia Que 5. coincidência, hein? Coincidência incrível. Coincidência incrível e real. E a idade também é parecida. Parecida, também, né? na faixa ali, da mesma idade e tal. É muito, muito, assim, sensacional. É incrível e falo pra você, foi uma experiência maravilhosa, eu guardo boas recordações. Depois desse projeto que nós tivemos e foi muito sucesso, a cidade, assim, a cena que eu falo política, cultural, personalidades. Cada edição tinha uma entrevista especial com uma personalidade cultural, histórica, política. Realmente, gente, sem precedente o jornal Folha de Jandira. Sem precedente o impacto que ele teve de novidade do formato, do texto, conteúdo, foto, moderno. Foi o primeiro jornal da cidade, por exemplo, a ter um link para as notícias em portal de notícia. Em portais, em site de notícias. Foi o primeiro, porque não existia. Mas como o Cido era um empreendedor de tecnologia, sim, ele foi o primeiro a trazer a internet. O Cido Rodrigues foi o primeiro a trazer a internet para Jandira. Então ele tinha um portal. O que ele fez? Uniu as notícias. E claro, logo depois ele avançou. Nós estamos no estúdio aqui. Muito parabéns pelo seu estúdio. Um estúdio realmente moderno, de alto nível, tecnologia de ponta. Estamos no estúdio Midioeste. Mas a Folha de Jandira foi um dos primeiros veículos a ter um estúdio multimídia para entrevistas. Lá, fazendo ali sabatinas com várias personalidades da cidade, com chroma key e tudo mais. E isso... foi lá no estúdio, era sim, TV, era Folha de Jandira TV. Tanto que os debates políticos, debates eleitorais foram feitos lá. Alguns foram lá, alguns foram em outros lugares. Mas ela fez, a TV fez também a TV da Folha de Jandira. E, Colli, é isso. Agora perfeito, entrou... e aí depois da Folha e tudo mais, aí que você foi pro rádio, não foi? Então... Teve um convite? Aconteceu. Que foi uma coisa que, assim, me deixou muito feliz da trajetória que a gente tinha. Hoje, as pessoas às vezes veem o Brando, eu sou uma pessoa que as pessoas, quem me conhece, eu sou comunicador, eu sou uma pessoa séria, pessoa sempre séria, sempre no rádio, quem me conhece tem afinidade. Mas eu não fui sempre assim, eu era muito introspectivo, para não dizer tímido às vezes. Sim. E mesmo do jornal impresso, eu continuei com essa mesma forma de agir. O que me transformou? Quando eu fui para a rádio. Como eu fui para a rádio? Essa passagem da rádio, eu sempre apaixonado pela comunicação. E acabei fui trabalhar em outros tipos de... Nada a ver com comunicação. Outras coisas, empresas, né? Que não sim, tem nada comercial, química, teve de tudo. Sim. Manutenção, menos comunicação. E ficava aquela coisa, aquele sentimento, poxa vida, eu tô 2 anos sem estar num veículo, sabe aquele sentimento? Sim, você começou a poxa, e agora? Poxa, né? E agora? E aí, por acaso, eu fui conversar com um amigo meu e ele falou, Brando, escuta meu programa de DJ na Rádio Astral. Eu falei, que programa de DJ? Que Rádio Astral? Que rádio que é essa? Aí ele falou pra mim assim... Eu tirei até o microfone aqui, desculpem, por favor, acabei afastando aqui. A Rádio Astral FM, que eu conhecia, mas eu não tinha ouvido ainda.
Aí ele falou, escuta meu programa. E eu fui escutar o programa e adorei. Era um programa de DJ. Se eu não me engano, é o programa Electro Vibe. Sim, programa Electro Vibe. E eu gostei muito. E aí surgiu o famoso, que aquariano tem muito disso, né? Start. O que é o start? Uma ideia. Uma luz que acende. Uma luz. Pô, será que não seria legal eu voltar para a comunicação agora, no rádio? E aí surgiu uma outra questão. Mas eu vou ter que falar ao vivo. Eu não sou muito de comunicação. Eu sou mais de bastidor, de escrever, fotografar. Você falou que era bem tímido, né? E eu era bem tímido. E o rádio era ao vivo. O estúdio ao vivo. Errou. Foi. Acabou. E aí surgiu aquele friozinho na barriga. Mesmo assim, eu falei, não, eu sou corajoso. Encarar. Sou corajoso, Carlos Colli. Eu vou encarar esse mas negócio. você não falou o nome do amigo, é importante dizer. Então, o nome dele é o DJ Jeff. Eu conheço ele assim, Jefferson, mas eu chamo ele de Jeff. DJ Jeff, inclusive é de umas famílias antigas aqui, né? É uma das famílias mais antigas de Jandira. É uma pessoa maravilhosa, um grande amigo, tenho um carinho por ele. Mas aí você foi lá, viu o programa dele, gostou? Eu ouvi o programa dele. Ah, você não foi lá? Porque gerou, Achei que você tinha ido lá. gerou curiosidade. Entendi. Eu sintonizei, ele falou, Brando, 87.5, tal hora, e eu fui sintonizar. E aí eu adorei o programa, que não é de jornalismo, era de música, mas eu sou apaixonado por música também. E eu gostei muito, ele até citou meu nome, falou alguma coisa e tal. Eu falei, poxa, que legal, tal. E aí, o que acontece, Colli? O destino, por exemplo, você pode perguntar para mim assim, Brando, você foi entregar jornal Região Oeste? Você viu a placa de emprego para entregar o jornal da Região Oeste, que foi o começo de tudo? Não, eu era estudante, a esposa do Valdomiro é professora de matemática e eu sempre desenhei, eu sempre fui o artista, um artista visual que a gente chama, desenho livre, eu sempre fiz isso. E ela falou, poxa, vou falar com meu marido. E eu nem sabia quem era, nem sabia que era jornal. Eu não sabia nada disso. Eu vou falar com ele. Foi aí que ela falou, Brando, eu vou te levar para você conhecer, quem sabe a oportunidade de você trabalha meio período e estuda meio período. Foi aí que eu comecei. Eu só dei esse Claro, importante, foi porque importante. foi importante. De onde veio o start, né? O nome dela, que é eu sempre eterna, é diretora agora, mas para mim vai ser sempre professora Maria José. Professora Mazé, sempre. Mazé. Né, uma pessoa muito carinhosa, tem no meu coração, os dois têm no meu coração. Tanto o senhor Valdomiro da Silva Prado, meu querido amigo, tanto a professora Dois professores, Mazé. né? Dois aliás. professores agora. Dois professores, porque ele é de filosofia e ela de matemática, mas ela já foi diretora, coordenadora, Fez de tudo, né? tal, Bom. na Secretaria de Educação. Então, com a rádio, foi quase. Por quê? O DJ Jeff falou, Brando, tá aqui, escutei o programa. E aí, o que aconteceu? Nesse start, eu resolvi apostar. Como é que é essa aposta? Eu não conhecia nada, não sabia quem era o dono, não sabia nada, não sabia quem era o diretor. Eu liguei na rádio e falei, eu queria apresentar o meu portfólio, o meu currículo, se eu podia fazer um programa. E nesse momento, era o que estava começando o boom das redes sociais. O Facebook tinha acabado o Orkut. E o Facebook tava arrebatador. Tava igual o Instagram agora. Hoje como se fosse o Instagram, o TikTok. Sim. Né? Só que o Facebook era a mistura, como não tinha na época, nem o Instagram e nem o TikTok, só tinha o Facebook. E ele era arrebatador. Todo mundo, empresa, todo pessoas, mundo tava lá, né? político, todo mundo arrebatador. Se misturar hoje Twitter, Instagram e o TikTok, não dava a potência que na época era o Facebook. O Facebook. E aí, por que eu falei isso? Porque vai fazer um sentido. Aí eu liguei da rádio e agendei uma entrevista. Levei o meu material, chegando lá, marquei um final da tarde, acho que era, eu lembro até o horário, era umas 3h30. Aí eu cheguei lá, falei, olá, tudo bem? Tô lá, tudo bem? Boa tarde. Olá. Brando Oliveira, olá. Isso. E fui levar meu material, os meus recortes de jornal, a minha pasta com todas as reportagens especiais, caderno,
Folha de Jandira, a Comarca, Levou tudo que tinha. região oeste, levei tudo. Aí fui falar com o diretor-geral. Quem que era o diretor-geral? Fernando Silva, outra pessoa maravilhosa. Um beijo pra você, Fernando. Você mora no meu coração. Pessoa muito querida. Quando eu abri a pasta, ele falou, fecha a pasta. Como é que pode abrir a pasta? Fecha a pasta. Olha, é incrível. Não Eu quero a falei, pasta. aí eu pensei assim, a casa caiu. Não quer nada comigo. Não quer nada comigo. A casa caiu, porque, pô, o cara não abri a deixou pasta, eu abrir a pasta. Ele falou assim, Brando, me recebeu bem, tudo, e aí eu comecei a abrir e colocar na mesa os jornais bem bonitos, tudo bacana, tudo jornais com sim. plástico. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo e tal, e eu Guarda tô tudo. tal. Só sei que assim, trabalhei e tal, e ele falou assim, Brando, por favor, feche a pasta. Falou, não quer nada Aí comigo. eu falei, no rádio não vai dar certo. Surpreendentemente, ele já me conhecia da minha trajetória no jornal Região Oeste, me conhecia do jornal A Comarca e do jornal Folha de Jandira. Quando eu cheguei, ele só falou, as portas aqui tá aberta para você, vamos escolher um horário de sábado e vamos fazer uma parceria. Eu estava começando a cuidar de redes sociais, a entender o processo da rede social, como artista gráfico que eu sou, e eu estava desenvolvendo alguns banners para rede social e mostrei para ele. Ele adorou. E fizemos essa parceria de rede social e rádio, e o Facebook da emissora foi o que eu criei há 10 anos atrás. E fechamos uma parceria bem legal. E ele falou, Brando, fecha a pasta. Eu não quero ver pasta nenhuma, não quero ver nada, porque eu já sei do seu potencial. Você é um fenômeno. Você é um cara que tem uma trajetória incrível. Eu vi o seu trabalho. Então, vai ser um prazer ter você aqui. Eu quero que você... Tá bom, sábado ou você quer domingo? Tá bom esse horário? E abriu as portas para mim. E eu comecei a pedir um tempo para ele, para mim estudar um pouco mais como é que seria o roteiro. Né? E aí eu falei com ele no final de julho, quando foi em setembro, na primeira semana de setembro, eu estreiei o jornal de sábado às 9 horas da manhã. Com as pernas tremendo, um medo, porque foi ao vivo, porque foi ao vivo e foi muito difícil. O primeiro foi ao vivo, por incrível que pareça. Depois, por algum motivo, eu editava, eu gravava o jornal. E aí deixava gravar, eu gravava e depois ia pro ar. Mas o primeiro, eu não sei porque até hoje o primeiro foi ao vivo. Mas o primeiro era você sozinho no programa? Era eu sozinho o primeiro. O primeiro era... Uma hora de programa? Uma hora de programa. Até hoje é uma hora. Sim. Uma hora de programa. E aí, Cole, o que aconteceu? Depois, esses gravados, eu percebi que estavam muito, como eu posso falar? Enlatados, sabe? Não dava para entrevistar. Um formato muito enlatado. Não dava para você falar alguma coisa simultâneo com o ouvinte. O entrevistado era muito complicado. Então, o que a gente fez depois de, acredito, 1 ano? Ao vivo. E aí, não parou mais de ser ao vivo. E se transformou num programa tão prestigiado, com as entrevistas exclusivas, com os debates, com a questão da apuração eleitoral, resultado das eleições. Então, entrevistas, né? Entrevistas, com os candidatos sabatinas, a prefeito, sabatina, candidatos a prefeito, vereador, se tornou, passou todo mundo ali, né? Nessas 10 temporadas, 10 anos no ar, se tornou um programa que, assim, é um programa realmente que faz a diferença. Tanto que tem pessoas que eles acordam de manhã no sábado só para escutar o Jornal de Sábado. Que, aliás, vamos relembrar, é pela Rádio Astral às 9 da manhã. Né? 87.5. Exatamente, 87.5 na Rádio Astral FM. E ao vivo também pelas plataformas. Ao vivo em todas as plataformas, você pode ver pelo Facebook, também pode nos assistir e pode compartilhar pelo Facebook, também pode nos ver e comentar pelo site radioastralfm.com.br, ou se você preferir, pode também escutar no online ou pelo aplicativo. No Google tem um aplicativo que você vai lá, procura Rádio Astral, aparece o triângulo com o logotipo da rádio, pronto, você baixa um aplicativo que você vai
com certeza se deliciar com a programação sensacional da emissora. Tem jornalismo, cultura, música, diversão, tudo isso para você. É verdade, muito bom. E aí, eu queria te perguntar, mas você disse aqui que já disse que a primeira vez que você estreou no rádio, você estava sozinho, as pernas tremiam, a voz estava meio trêmula, talvez também, né? E você se lembra, depois desse período, você passou por esse período gravado, ao vivo, eu quero saber ao vivo. O primeiro programa ao vivo que você fez, que você entrevistou alguém, qual foi a primeira? Você consegue se lembrar? Cole, lamentavelmente a minha memória, quando chega aos 50 anos, o amigo telespectador, internauta... Tem pessoas com 50 anos que olha, lembram de tudo. não, mas me desculpa, eu não consigo me lembrar. Eu só sei de uma coisa, foi polêmico, porque a minha trajetória no rádio, ela é muito mais polêmica. Não que no meio impresso não tenha sido polêmico, não, porque foi também. Mas no rádio eu transbordei todos os limites. Até despertador eu coloquei para tocar, que eu não vou citar o nome do prefeito, mas eu coloquei e falei... acordar, né? Acorda, prefeito! Acorda para fazer uma gestão pública eficiente, porque você tá dormindo. Acorda! Aí vinha o despertador. Mas isso é mais recente. Isso é mais recente, E tocava né? o despertador. Isso é muito mais recente, assim, né? Tanto a polêmica é mais recente, concordo com você. Mas aí, assim, você não consegue se lembrar mesmo dessa entrevista. Não consigo, infelizmente, mas me com perdoe. certeza, conhecendo você, foi polêmica, né? Levou. Mas você também levou muitas personalidades, empresários, músicos. Você também chegou a levar no Jornal de Sábado. Sim. A pauta é plural sempre, É. Eu sempre faço um jornalismo plural. E eu, como apaixonado pela cultura, eu vou fazer, com Claro, certeza... eu vou levar a cultura onde quer que eu esteja, né? Então, com certeza vai ter cultura, vai ter informação. E eu sei que você vai perguntar, talvez agora, mas uma frase de impacto que eu sempre uso. Tá na sua pauta, com certeza. Com certeza. Posso falar? Por favor. Eu quero que você entenda uma coisa. Pessoas bem informadas não são enganadas. E isso eu sempre falei desde os primeiras edições do programa na rádio. Porque uma verdade é uma coisa que eu entendo que a comunicação faz a diferença para você, internauta. Faz para você, Carlos Colli. Para todos. E faz para mim. Então, isso eu sempre levei para as pessoas e sempre falei no ar. Porque o jornalismo que eu faço é com ética e credibilidade. Essa também. É outra frase. Essa é um outro slogan que eu falo. Jornalismo com credibilidade. Ética e credibilidade, porque eu não vou entrar no ar para mentir. Me desculpe você que está nos assistindo. Se você vai escutar o programa nas manhãs de sábado na Astral FM e espere que eu vou falar uma mentira para agradar A, B, C ou D, não escute, mude de rádio, por favor. Vai escutar qualquer emissora, menos a que eu estou, porque lá não vai ter mentira. Lá eu vou ser ético e vou ter credibilidade e vou falar a verdade. Doa a quem doer. Então, é isso. Se é para falar mentira, eu prefiro não falar nada. Acabou. Mas essa sua forma de trabalhar, que é buscar essa verdade, você, infelizmente, deve ter tido alguns problemas, alguns inimigos aí, né? Tem gente que não gosta muito da verdade, parece, né? Não gosta. Assim, tem gente... eu falo pra você, Colli, eu não sei se isso é normal. Não é pra mim, talvez não é pra você. Mas tem uma coisa que eu vou falar pra vocês assim. Tem gente que prefere a mentira do que a verdade. E se sente feliz com a mentira. Isso acontece muito. Quando você fala a verdade, quando você fala aquilo que realmente é o que está acontecendo, as pessoas, elas sentem o impacto de uma forma diferente. Ou ficam magoadas, ou elas querem descontar, ou ficam com raiva. E eu já tive muitas coisas nesse sentido das pessoas que ficaram chateadas porque eu falei a verdade. Mas entre mentir e a falar a verdade, se eu tenho a notícia e eu tenho uma fonte uma fonte protegida por lei, protegida, e eu não vou falar minha fonte qual que é, mas eu sei o que aconteceu. Então eu tive várias e várias polêmicas, né, exclusivas que eu falei no rádio, que as pessoas perguntavam pro diretor, mas como o Brando
eu passei por lá ontem e eu tô lá e eu não sabia disso. E como é que ele descobriu? As fontes. Poxa, como é que ele fez? Ele conseguiu uma entrevista? As fontes, as parcerias e muitas entrevistas exclusivas que eu consegui. Então, as fontes, você está na hora certa, no momento certo, o jornalismo, ele vive disso. Então é importante. E as pessoas começaram a entender o que era feito no jornal de sábado. Por isso, muitos políticos, empresários, artistas, eles acordam sábado de manhã, o dono de casas também, o público em geral. Mas, assim, tem personalidades na cidade, empresários renomados, políticos, ex-prefeitos, prefeitos, que eles ligam o rádio para escutar o programa. É verdade. Já me falaram para mim, falou, Brando, entrou no carro, o cara liga o rádio só para te escutar. Eu falei, mas todo sábado liga o rádio para escutar o seu programa. Ah, não sei que é um empresário quer ir no seu programa. Oh, mas a rádio tem 10, 20, 30 programas de 2 horas, 3 horas. Aí o empresário ou o político ou artista fala, não, eu só quero ir se for no programa do Brando Oliveira. Perfeito, é verdade. Aí eu falo, poxa vida, eu fico lisonjeado, né? Eu fico lisonjeado e isso não aconteceu comigo uma vez só não, viu? 1, 2, 3, 10, 20. Eu fico lisonjeado, Cole, de verdade. Fico muito feliz. É pra ficar mesmo, isso né? mostra, Pelo trabalho, né? Mostra que o trabalho foi feito e ele chegou, realmente, ele é um trabalho que conquistou algo, não só para mim, mas ele conquistou algo relevante para a sociedade. Para a sociedade, com certeza. E trouxe informação, né? E a informação, ela é muito importante, como você disse, para ninguém ser enganado, né? Lógico. E nessa sua trajetória, assim, houve esses momentos, assim, eu não sei se posso dizer, você foi até um pouco perseguido em alguns momentos. Sim, né? Perseguido, com certeza. Até de alguma forma... Por políticos, alguns empresários, eu fui perseguido, sim. Por falar a verdade. Por falar a verdade. Porque eles queriam que eu falasse a mentira ou que eu não falasse nada e eu denunciei e eu falei a verdade. E eles não ficaram felizes. E eu fui perseguido, sim. Não vou mentir, não. Fui perseguido, sim. Uma temporada aí, assim, fui perseguido, lamentavelmente. É triste, né? É triste porque a gente vê o Brasil tendo alguns problemas com isso, né? Não é fácil você manter a sua linha, né? Que é essa linha de falar a verdade, de mostrar fatos, porque às vezes você nem tá falando a sua opinião. Não, você tá apenas mostrando os fatos. Mas ele não quer que coloque nem os fatos. Não era pra mostrar. Não é pra mostrar os fatos. Às vezes eu acho até engraçado, né? Engraçado assim, a gente vê hoje a política, eu não vou citar nomes, porque eu nem quero citar nomes de político, porque é até importante falar que eu, como jornalista, eu não sou nem de esquerda e nem de direita, tá? Não encontre eu falando de A ou de B, eu não sou. Mas eu vejo algumas pessoas da imprensa, né, citar nos últimos anos, perseguido pelo presidente, que não sei o quê, e tal, que não deixou entrar na entrevista, que cortou meu veículo, cortou o microfone, que não sei o quê, me maltratou, tal, na coletiva de imprensa. Gente, eu passei, foi 4, 5 anos sendo perseguido em Jandira. Perseguido. Precisa ir longe não, né? Não, então assim, pra mim, isso que eles estão, às vezes eu vejo a imprensa nacional, pra mim é fichinha, pra mim eu já passei por isso aí, fui, voltei e fui. Acabou. Simples, pra mim. Pra você já aconteceu, né? Pra mim já aconteceu, pra mim eu tirei de letra, pra falar a verdade. Pra falar a verdade eu tirei de letra. Com certeza. Porque o jornalismo, você não pode ter medo. Se você ter medo, muda de profissão. Porque aí você não vai ser jornalista. Ou você vai ser um segmento que vai falar só coisa boa. Entendeu? No Brasil é complicado. Talvez se você for para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, né? Talvez para a Austrália, talvez você vai conseguir. No Brasil, você não consegue fazer um jornalismo que vai agradar a todos. Raramente consegue, né? Nem os jornalistas que fazem as fofocas, vamos dizer, os programas de fofoca, eles têm vários problemas também. Sim. Porque ninguém quer ser falado na fofoca, né? Uns querem, mas a maioria não. A porcentagem os que querem são poucos, para ficar famoso e tal. Agora, os que não querem e tal, a porcentagem é muito maior e eles não querem mesmo, não querem nenhum contato com a imprensa. E é um direito que lhe cabe. Mas no jornalismo político, cultural, o jornalismo cidadão,
ele exige que você tenha essa coragem. Não que você vai agredir ninguém, não que você vai falar mentira, não que você vai fazer denúncia, não. Você vai falar a verdade, vai falar um fato, sabe? Então isso, Cole, você que é jornalista também, e nós entendemos que assim, nem toda a imprensa, nem todos os amigos fazem isso. Mas a minha carreira foi baseada nisso. Ela começou assim, né, com esse termo, ética e credibilidade. Então, eu levo isso até hoje e tenho muito orgulho disso. Sem prejudicar ninguém, sem mentira, mas falando um fato, falando a verdade. Muito bem, Brandolino. Nesses 10 anos aí, né, que você está lá na Rádio Astral, no seu programa Jornal de Sábado, muitas pessoas passaram na bancada junto com você. Perfeito, lá, né? Carlos Colli. E Perfeito. aí eu sei que muita gente chegou lá para aprender bem. com o Brando Oliveira. Sim, sim. Revele para nós essas pessoas, porque eu conheci uma ou outra, mas eu sei que muita gente passou lá, né, Brando? Olha, Carlos Colli, realmente, você está muito bem informado. O Conversa Online pesquisou, né? Realmente tudo. fez uma E essa uma pesquisa que teve que ir lá na máquina de escrever para ver, né? Aquelas coisas que foram datilografadas. Verdade, nossa, que época, hein? jornais impressos para ver tudo isso. Pra ver tudo Mas assim, isso. eu sei que os mais novos, assim, a gente sabe, né? E alguns, inclusive, são destaques hoje, né? Sim. Olha, passaram no Jornal de Sábado, na minha bancada, várias pessoas, várias personalidades, jornalistas, comunicadores, radialistas. Também, lógico, passaram estudantes de jornalismo, com certeza, né, fazendo estágio, passaram vários. Tanto no Jornal de Sábado, tanto no Programa Livre. Dentre, eu não vou conseguir citar todos aqui vai lembrar, que passaram. Né? Mas assim, eu quero falar alguns com carinho, e eu acho que é importante, com carinho especial, e eu quero citar, por exemplo, o Renato Benfica, que foi meu comentarista esportivo no Jornal de Sábado durante 3 anos, e foi muito positiva a participação dele. Também quero comentar o professor Samuel Reis, que também é jornalista, e hoje ele tem um podcast dele, faz um trabalho de jornalismo, entendeu? É uma pessoa renomadíssima nesse campo, né? Verdade. Então, é uma pessoa muito querida. Então... Inclusive, você sabe muito bem, né? Você falou que é uma das pessoas que vê o nosso programa, já esteve aqui. Sim. E contou a história dele maravilhosamente. Você gostou desse daí? Adorei o programa, para mim foi um dos podcasts maravilhosos. Assim, você tem vários podcasts do Conversa Online que foram sensacionais, mas esse é se não for o top 1, é o top 2. Para mim é o top 1. Gostei muito da história dele, do programa. Sensacional, tá? Nesse ciclo de entrevistas, aguardem, porque tem podcasts emocionantes. Talvez o meu não seja tão emocionante, meu seja um pouco mais saltitante, um pouco mais livre, um pouco mais tal, mas tem podcast que eu já estou acompanhando os bastidores, né? E foi muito, nossa, Você emocionante. Tá bem informado, hein? Tô bem informado, as minhas fontes. Cole, também quero citar no Programa Livre a passagem que teve comigo o Marcos Broder. O Marcos Broder é um artista renomado, rapper, sabe? Produtor cultural, e ele teve uma passagem no Programa Livre que foi uma passagem, assim, muito agregadora, que foi muito boa a fazer dupla com ele lá na Rádio Astral. E também o Rodrigo Script, que é um jovem talento do audiovisual, do rádio, das redes sociais, da mídia social. É um fenômeno, talento, né? Um fenômeno. E ele passou, assim, e ele segue em carreira, continuou seguindo carreira no audiovisual. Então tenho muito orgulho. Atualmente eu divido a bancada com a Thalita Nunes, que eu chamo carinhosamente de Tatá. Ela faz o programa comigo, estreou agora em 2023, e ela tem uma coluna, que é a Hora da Tatá, e também participa comigo durante o programa Jornal de Sábado inteiro, com o Break News. Então, é uma jovem estudante de jornalismo
que vem agregando muito, vem me surpreendendo, vem surpreendendo a nós todos, Verdade. pela dedicação, pelo carinho e Tem se pelo dedicado amor muito, à né? profissão. Porque a profissão, eu falo para você, se você faz com amor, faz com carinho, você vai ser um grande profissional. Se você faz só pelo dinheiro, infelizmente, talvez não será aquilo que você sonhou. Talvez não seja a melhor carreira para escolher, né? Talvez seja outra, tá? E essas que eu citei, essas pessoas, esses amigos que eu citei, eles fazem por amor. E é automático. Quando você faz por amor, você vai ter no futuro a recompensa e muito bem recompensado, né? E isso que é legal. Então eu fico muito feliz com essas Poxa, pessoas. muitas pessoas, né? E passou pessoas assim que eu guardo no meu coração, porque foram pessoas que fizeram a diferença por enquanto estava comigo na bancada da emissora. Ou estão, né? Porque a Tatá Sim, a tá Tatá participando está. com a gente aí. Mas além desses amigos, eu sei que teve outros amigos também que passaram, né? E teve uns amigos que não participaram diretamente da bancada, mas tiveram participações no programa, né? Eu Sim. mesmo já fui convidado 1 ou 2 vezes para participar. Quando ele convida, ele lembra, eu participo, eventualmente. E tem outros amigos assim também. Tem um amigo seu também que você... eu sei dessa história, um grande amigo seu. E você fez a mesma coisa lá que o Jeff, né? E você introduziu ele no rádio, Sim. deu as primeiras aulas, né? Foi, Que era o programa Amigos, como é que era o nome do programa dele? Rapaz, na Rádio Astral mesmo, que era dos amigos lá, aquele que faz o projeto. Ah, lembrei. Lembrou? Lembrei. Carlos Colli, eu vou te ajudar Me agora. ajuda, que Agora eu vou te rapaz. ajudar. Mas é uma figura, Né? inclusive, eu vou te ajudar. Me diga o nome dele. Entre Amigos. Entre Amigos era o nome do programa, É exatamente. isso? Exatamente. Eu também ajudei, realmente eu colaborei. Não vou falar como diretor do programa dele, não era exatamente isso, mas eu colaborei por nossa amizade, por todo o carinho, né? Que é o Esdras Hansauer e o Elias Ramos. E eu acabei colaborando Sim, na, me lembro na bem. estreia do programa, no primeiro ano e no segundo ano do programa. Depois acabou, por alguns motivos, tendo que se afastar, né? Mas foi um programa muito especial e é um programa muito querido por todos. Muito querido. Muito querido por Um todos. programa com formato bem Sim. moderno, né? Diferenciado na Rádio Bem Astral. moderno. Eu tenho uma passagem que eu quero te falar, Carlos Colli, que é assim, eu acredito que há 4 anos atrás, se não estou errado nas contas, 4 anos atrás, teve um projeto também que foi muito especial e é até hoje, que é um projeto paralelo. É como se fosse ali algo que você faz que você gostaria, sempre quis fazer, Sim, que é a Rádio Agora FM. é verdade. É um projeto. Um projeto Iniciado. muito interessante, moderníssimo, que a gente trata com todo carinho, que foi uma parceria que eu fiz com meu amigo Carlos Colli, que nós somos os idealizadores desse projeto, que é uma rádio online, né, via streaming, e que a gente faz com todo carinho, Rádio Agora FM. Para você que está curioso e quer escutar o Top 500 com as melhores músicas da década de 70, 80 e 90, tá aí uma dica para você, né? Esse Top 500 na muito bom. radioagorafm.com.br. Essa dica aí que você vai curtir demais a programação. E é uma programação feita com muito carinho, e tem jornalismo, tem cultura, tem música, tem especiais, né? É diferenciada, é bem tranquila, só tá online, não tem no FM, é uma rádio online, por streaming, mas muito moderna, dinâmica e bem legal. E é uma coisa que eu tive o prazer de ter um projeto paralelo, desenvolvendo com o Carlos Colli, uma coisa que me dá um orgulho muito grande. E assim, um orgulho muito grande, porque o Colli, aqui do programa Conversa Online, um jornalista, uma pessoa muito querida, Colli, eu tenho orgulho de você, e pessoas inteligentes, elas se destacam, elas procuram ter projetos, starts que você nem imagina. Às vezes o que é igual para você, para outras pessoas é um diferencial. E o Carlos Colli, ele é uma pessoa que ele vê, ele tem um olhar diferenciado. E não é só por causa desse projeto.
o próprio estúdio Mídia Oeste é ter um ambiente, ter um local de captação de imagem, som, né? Realmente visual também, de qualidade, de alta qualidade. E o Carlos Colli, mais uma vez, saiu na frente, tendo uma estrutura dessa que todos que passam por aqui, que todos que visitam, ficam surpresos. Fala, poxa vida, muito bem feito, parabéns, nossa, me surpreendeu, eu não sabia que tinha um estúdio tão bem organizado como o estúdio Mídia Oeste. Agradeço as palavras, Breno Oliveira. Fico feliz pelo seu sucesso, fico feliz pelo seu sucesso, pela sua garra e pela sua dedicação ao segmento do audiovisual, ao jornalismo. Você que é um produtor, né, de eventos, produtor artístico, e eu fico muito honrado de estar aqui ao seu lado no programa Conversa Online, tendo esse bate-papo que vai ficar arquivado, aí vai passar nos canais aí, YouTube, rede social. Sim, TV Mídia Oeste vai estar lá no canal. Sim. Mas eu que agradeço por você estar aqui, né? E por essa amizade aí que nasceu aí lá no passado, permanece. E Sim. Você sempre diz, e eu vou dizer hoje, né? Considero você como um irmão. Gratidão. Né? Temos aí alguns projetos juntos. E além de um projeto também, o Brando sabe que tem essa amizade. Que é a amizade o projeto só não tem dinheiro, mas tem o mais importante, que é o carinho e a amizade. Isso aí vale mais. Né? Não há dinheiro que pague. É isso aí. É isso mesmo. E isso nos dá aquela satisfação, né? Aquele bem-estar, né? De estar fazendo algo que gosta com pessoas que você admira. Eu admiro também o Brando pela carreira dele, pela forma de agir também. Sim. Por isso que ele é o convidado de hoje, né? Abrindo aí essa temporada, abrindo também esse ciclo, né? Com os comunicadores de Jandira, porque ele é uma referência para mim com comunicação na cidade de Jandira e região, né? Já fizemos algumas coisas até engraçadas na região, né, Brando Oliveira? Algumas coberturas de eventos na cidade. Sim, fizemos juntos, eleição, eventos. Sabatina, né? Foi muito... Sabatina que nós fizemos no shopping aqui da cidade. Inclusive, quero lembrar você que essa sabatina, agora elas estão aí no canal, né, do YouTube da TV Mídia Oeste. Então, as sabatinas com os últimos candidatos a prefeito da cidade. Nas últimas eleições. Nas últimas eleições. De foram 2020. 6 candidatos entrevistados, Sem dúvida. E cada um dando sua opinião. Tem muita coisa boa ali, viu, Brando E que Oliveira? teve a participação, nós não podemos esquecer, de amigos que participaram com a gente, que é o Renato Benfica e também o nosso querido amigo, que é o professor Samuel Reis, participou conosco. Sempre está envolvido conosco aí, esses amigos, né? Um abraço para todos eles aí, para todos eles que sempre estão com a gente, nos apoiando nas nossas ideias mirabolantes às vezes, né? Algumas ideias que a gente, assim, são pessoas, são parceiros, são amigos que eles têm uma paixão. Qual que é a paixão? A comunicação, o jornalismo, levar a informação até você, levar realmente a notícia verdadeira, o fato. E são pessoas que são apaixonadas e fazem isso com todo carinho e amor. Oliveira, chegando ao final da nossa conversa, na Conversa Online, quer deixar um recado final? Eu sei que você tem muitos admiradores, queria que você mandasse aí um beijo para eles, né? Pessoas que te escutam todos os sábados às 9, sintonizam lá. Verdade. Ajustam lá e escutam o Brando Oliveira. Muito bom dia! Sempre dessa forma, né? Sempre. Colli, eu quero, nesse momento, primeiramente agradecer o convite aqui para o programa, para o podcast Conversa Online e parabenizar você pela condução do programa, pela seriedade, sabe? Você realmente, além de ser um grande amigo, é um grande profissional e eu me orgulho disso. Eu reforço mais uma vez esse depoimento meu. Lembrando que essa ideia de fazer um ciclo com os comunicadores, com os jornalistas, é uma ideia sensacional, uma proposta maravilhosa que realmente, e me sinto lisonjeado por ser o primeiro a estar aqui participando. Eu fico lisonjeado. Aliás, Brando Oliveira, cortando você, sim, esse ciclo é muito importante, mas também é para deixar na memória isso, né? Sim. Na memória da nossa memória, a memória da população,
quem são as pessoas que comunicam no dia a dia, que muitas vezes as pessoas não conhecem algumas das coisas que você falou, das dificuldades que tem, né, nessa profissão. E passarão por aqui muitos dos comunicadores e contarão um pouco nisso. Mas eu me lembrei aqui que você é, além de ser visionário, né? Você também, igual a mim também, né? Gosta de vez em quando ver séries e filmes. E você sempre tem uma boa indicação para nós. Verdade, agora, verdade. Essa indicação, mas não é qualquer indicação hoje. Hoje eu gostaria de ter uma indicação para quem tá em casa, de repente, gosta também de comunicação, igual você gosta de comunicação, não gosta? Adoro. Eu também Apaixonado, adoro comunicação. Né? E eu queria que você nos recomendasse, porque ele sempre recomenda para mim, fala assim, Cole, você precisa ver aquela série, fala sobre comunicação, fala sobre jornalismo, e todas as indicações dele até hoje foram muito boas. Obrigado. E eu gostaria que você tem uma indicação para nós? Eu vou fazer assim, Cole, se você me permite. Eu vou dar 2 indicações, uma para a parte de cultura e ótimo. Uma para a questão, para o segmento do jornalismo, comunicação. Eu vou dar 2 dicas para vocês bem interessantes que estão nos canais de streaming e vocês vão adorar assistir. Bom, a de cultura, eu quero indicar para você, que é 2 temporadas, muito interessante para você que é artista, produtor e gosta, apaixonado por arte, né? A série chama-se Abstract. Abstract. Procure, está no Netflix. Está no Netflix. E é fácil, sensacional. Sensacional, 2 temporadas, vai falar de vários segmentos, artes cênicas, vai falar sobre música, ilustração, vai falar sobre realmente ali tecnologia também, a arte misturando com tecnologia. Vai fazer uma viagem, e o que é mais interessante, Carlos Cole, não é só nos Estados Unidos, não é só no Canadá, na América, vamos dizer, ela viaja pela Europa, Oriente, vai aonde tem arte, criatividade, essa série foi lá e pegou o artista, o produtor e fez um programa especial sobre o que ele faz. Olha aí, que interessante. Hein? Sensacional. A outra, eu até vou pegar aqui a minha cola. Ah, você trouxe cola trouxe hoje? Uma cola aqui. Poxa, e vou falar aqui uma que eu assisti e assim, realmente foi sensacional. Que é Spotlight, Segredos Revelados. Essa eu não sei em qual canal de streaming que está hoje, mas eu assisti pela Netflix, não sei se está ainda. Sim. E baseado em uma história verídica. Repetindo, Spotlight, Segredos Revelados. Olha, polêmica, audaciosa, realmente, olha, é o jornalismo ali fazendo a diferença o tempo todo. As fontes, sabe? Autoridades querendo esconder os fatos, querendo esconder ali, mostra não querendo ser divulgado, e a imprensa trabalhando para divulgar e tendo ali toda uma dificuldade. Sensacional. Né? Eu indico Spotlight para você, concorreu até o Oscar. Concorreu, olha, é premiadíssimo essa. Só que esse não é série. Essa não é série, essa é filme. Ah, é um filme. É um filme, longa-metragem, é um filme. Muito bom, boa indicação. Tem alguma indicação para a família, assistir em casa? O que você tem assistido aí nos últimos dias? Olha, eu quero dizer para você que assim, eu assistia no cinema e eu já tinha assistido o primeiro e eu assisti o segundo, Avatar 2. E eu fiquei emocionado com a qualidade. É o James Cameron, que é o diretor. É o James Cameron, sim, não é? Que é o diretor. Mas me disseram que é um filme longo, né, Brando? Quase 3 horas. Mas aí. Cansa de assistir? Não cansa de assistir, porque quando você pensa, quando você fala, nossa, você passou 3 horas. Passou 3 horas. Eu assisti em 3D e é um filme realmente, olha, é uma obra de arte nas telas do cinema. Esse é o Avatar 2, né? Avatar 2. O 1 também é sensacional, mas o 2 é emocionante, é criativo. Ele faz tudo aquilo que você fica pensando, né, da guerra entre a tecnologia e a natureza. E o homem ali no meio, o bom e o mal, o amor, a família, um defendendo o outro. Sensacional. Sensacional, vale a pena então, né? Muito bem, chegamos então ao final, Brando Oliveira. Quero agradecer mais uma vez você estar aqui com a gente, estar aqui no Conversa Online. O Brando que
como eu disse no início, né? É um dos destaques na comunicação da nossa cidade. E ele falou aqui da experiência, muita informação, né, gente? Muita informação boa, de qualidade, Sim. com ética e credibilidade. Já Lógico. peguei isso daí, ó. Sem dúvida. Ética e credibilidade. Quero agradecer e dizer para você que as portas aqui sempre estão abertas. Muito obrigado, Carlos do Colli. estúdio, do Muito programa, obrigado. para você estar aqui falando coisas boas. E eu acho que eu vou te contratar para você ser aí fazer um bloco, né? Para dar as dicas de cinema, as dicas das séries. Lá a Tatá tá fazendo isso, né? Ela tá fazendo de livros, literatura, cinema. Tatá também tá que tá, Tá hein? fazendo várias séries e tá sucesso. Tá com fãs já no rádio. Já tem fãs ligando pra ela. Que legal. Olha, bacana. bacana mesmo nas redes sociais. Parabéns, e tudo né? A mais. gente vê aí, eu tenho acompanhado, tenho visto a dedicação dela e vai longe essa menina, hein? Sucesso. Sucesso. Muito obrigado, Carlos Colli. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Ficou esse tempo conosco aqui. Um beijo no seu coração e fiquem todos na paz de Deus. E agradeço realmente cada minuto que você esteve aqui com a gente. Carlos, muito obrigado a você, a sua produção, ao Estúdio Mídia Oeste e ao programa Conversa Online. Valeu, Brando. Quero agradecer você que esteve com a gente realmente e dizer para você, continue ligado nesse ciclo aí. Nós teremos aí com os comunicadores da nossa cidade. Vale a pena, cada um com uma história diferente, cada um aí com o seu olhar sobre a comunicação, mas todos com uma certeza, com a verdade para você. Um abraço e até a próxima.